a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu gostaria também que vocês abrissem em Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Eu gostaria de estar falando nessa manhã, eu vou estar falando nessa manhã a respeito de renovação da nossa mente. Quando o pastor Joel estava falando a respeito, né, de sermos imitadores de Cristo, veio, né, à minha mente, né, essa questão. Nós, como imitadores de Cristo, nós temos que ter comportamentos, né, ele estava falando tudo, o nosso olhar, a nossa forma de agir, e na realidade a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não tem os pensamentos que normalmente a gente tem, né? A mente de Cristo é uma mente diferente dessa que normalmente a gente tem. Então, é a respeito disso que eu vou estar falando nessa manhã. E esse versículo, Provérbios, né, 23, 7, que diz: Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo, por si só, ele nos deixa saber como é importante a gente estar revendo essa questão da nossa mente, revendo os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles têm uma capacidade criativa. Os nossos pensamentos têm uma habilidade de criar. Então, não adianta, né, a gente querer ter uma vida positiva se os nossos pensamentos são negativos. Os nossos pensamentos, eles vão gerar comportamentos exatamente como são os nossos, vão gerar comportamentos exatamente como são os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são ruins, as nossas ações serão ruins. Então, nós temos que estar analisando e nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está se passando na nossa mente. E é por isso que nós temos que pensar muito a respeito da nossa mente. A mente é a precursora das nossas ações. Tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. Eu trabalho no consultório com uma linha de terapia que diz que tudo começa, né, no pensamento, depois vêm as emoções e depois o comportamento. Não adianta querer mudar o comportamento se antes eu não mudo a forma de pensar. E eu acho interessante essa forma, né, essa linha de terapia, exatamente porque ela é muito coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque não adianta eu querer mudar o comportamento se eu não mudo a forma de pensar. Se eu tento mudar o comportamento à força, é uma mudança que fatalmente vai, no futuro, ela vai ser uma mudança muito, muito frágil e que vai voltar ao comportamento inicial. Nós temos que policiar e mudar de uma forma efetiva o nosso pensamento. É fácil mudar? Não é. Mas nós temos recursos. A palavra de Deus nos dá princípios, nos ensina como nós podemos renovar a nossa forma de pensar,
como renovar a nossa mente. E eu estou aqui para dar algumas dicas, né, para vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer algumas coisas mais a respeito da mente. Muitos problemas do ser humano começam exatamente pela forma dele pensar. São pensamentos que são enraigados. E Satanás sabe exatamente disso. Ele começa trabalhando e lançando pensamentos. Um dia ele coloca uma dúvida, depois ele coloca um medo, depois um questionamento, e ele vai trabalhando de forma bem devagar. E ele tem tempo. E ele vai fazendo isso bem devagar. Ele nos conhece. Ele nos observou durante muito tempo. E sabe qual é um ponto forte de Satanás? É exatamente um ponto fraco nosso. É algo que nós comumente não temos. Satanás é paciente. Ele é diferente de nós, que muitas vezes não temos paciência. E ele está lá, paciente, esperando, nos observando. E ele vai lançando exatamente aquelas coisas, aquelas dúvidas, aqueles medos, aquelas coisas que é exatamente aquilo que vai nos derrubar, que ele sabe que vai nos derrubar. Então, são esses pensamentos que ele vai lançando, né? E é por isso que a nossa mente se transforma num verdadeiro campo de batalha. E ele tem uma estratégia específica, exatamente porque ele fica nos observando. Ele não tem condição de ler aquilo que está lá dentro, mas ele nos observa. Ele conhece a nossa forma de se comportar, né? E há passam durante o dia, milhares e milhares de pensamentos na nossa cabeça, né? E nós temos a condição de aceitar ou não. Às vezes as pessoas me dizem que não conseguem controlar, mas nós temos o poder de controlar, sim, os pensamentos. A não ser pessoas que têm, que estão enfrentando algum problema psicológico, têm toque, ou estão com uma ansiedade muito acentuada. Essas pessoas têm dificuldade, sim, de controlar. Mas nós temos condição, nós temos o controle, sim, dos nossos pensamentos, né? E nós temos que escolher o que é certo e o que é errado. Nós temos que fazer escolhas. Sabe, pensar errado, pensar coisas erradas, acontece naturalmente. Nós não temos que fazer escolhas. A nossa mente livre, né, ela vai acontecendo de uma forma muito natural, os pensamentos errados. Mas para pensar de forma certa, nós temos que fazer esforço, nós temos que fazer escolhas. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor disse ao seu povo que ele havia colocado diante deles, né, diante deles a vida e a morte. E falou para eles que eles tinham essa opção. E eles escolheram, né, a vida. E assim, até forçou para que eles escolhessem a vida. E em Provérbios 18:21, que está escrito, né, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Os nossos pensamentos, eles se transformam em palavras. Olha que coisa séria. Então, aquilo que está aqui dentro, num momento, vai se transformar em palavra. E esse é um motivo a mais para que a gente policie aquilo que está lá dentro. Porque se nós sabemos disso, nós devemos optar por falar coisas que venham a gerar vida e não gerar morte. Então, nós temos que policiar a nossa forma de pensar para que a gente venha a gerar vida, né?
Mas de repente agora vocês estão pensando, você está falando em pensar coisas boas, em falar coisas que venham gerar vida, mas e daí? Como fazer isso? Agora nós vamos entrar nessa parte que é a parte mais prática, né? Bom, eu vou contar agora, falar uma ilustração. Um ladrão, quando ele entra numa casa, ele não vai pegar uma bacia velha, ele não vai pegar um objeto todo estragado. Ele entra numa casa, na minha casa, na sua casa, numa noite escura, ele vai procurar um objeto que tenha valor. Ele vai procurar por esse objeto, né, que tenha realmente valor. Ele não vai pegar algo que não tenha valor, né? Em João 10, Jesus falou de um ladrão muito pior do que esse ladrão que entra na minha, na sua casa. Esse ladrão é Satanás. E ele vem, né, querendo roubar na nossa alma algo que realmente tem muito valor. E ele vem em busca de ouro e de prata. Ele quer roubar o ouro e a prata que está na nossa alma. E vocês sabem o que é o ouro e a prata que está na nossa alma? A palavra de Deus, no Salmo 19:10, compara a palavra de Deus ao ouro e diz: são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. O Salmo 12:6 compara a palavra de Deus à prata, que diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, refinada 7 vezes. Os homens fazem de tudo para conseguir ouro, para conseguir prata, né? Eu me lembro quando tinha, né, aquela busca pelo ouro em Serra Pelada. As pessoas vendiam tudo que tinham para ir até aquela, né, para buscar o ouro, todos queriam ficar ricos, né? Então, há uma busca, o homem vai atrás, né, desse metal precioso. E Satanás também faz isso, porque ele sabe a importância que tem o ouro e a prata da palavra de Deus na nossa vida. Ele sabe que ele vai ser derrotado na medida em que o homem tenha guardado dentro de si a palavra de Deus. E é isso que ele busca roubar da nossa mente, a palavra de Deus. E ele vai fazer todo o empenho para tentar roubar isso de nós, né? O Salmo 119, 72 diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. E como é que Satanás rouba a palavra? Vocês sabem como? Isso a gente ouve muito frequentemente. Ele rouba atacando a nossa memória. Vocês já ouviram as pessoas dizerem, né, com certeza: eu não consigo guardar a palavra de Deus, eu não lembro dos versículos, eu leio, mas eu não guardo. Não é assim que acontece? E as pessoas se acomodam com isso. Elas pensam: mas eu acho que é questão da idade, eu estou ficando velho, eu estou estressada, por isso que eu não consigo lembrar. E as pessoas se acomodam e não tentam buscar uma solução para aquela dificuldade de memorizar a palavra de Deus. E Satanás continua, então, atacando a memória da pessoa. E ele vai ganhando terreno. E ele vai se apoderando da mente daquela pessoa. Mas sabe, existe uma coisa que Satanás nunca vai querer que vocês se esqueçam: do seu passado e dos seus pecados. Isso ele sempre vai dar um jeito para que vocês nunca se esqueçam. Mas a escolha
é suas, é de vocês, né? Vocês podem querer, né, esquecer o passado e se lembrar da palavra de Deus e colocar um empenho nisso daí e dizer para Satanás: chega, eu não quero mais que isso aconteça, né? Não vou mais me acomodar nessa questão. É a memória, Satanás está querendo roubar a palavra de Deus, eu vou me levantar contra ele. Eu vou me levantar e vou reagir, não vou ficar acomodada. Já fiquei acomodada durante muitos anos, agora é a vez de eu reagir. É isso que ele não quer que nós façamos, né? Devemos, então, decidir, né, esquecer o passado e fazer o propósito de lembrar da palavra de Deus. Agora, existem algumas consequências de quando Satanás rouba a palavra de Deus. A coisa é séria, né? Quando nós esquecemos, nós nos tornamos presas fáceis para Satanás. Nós nos tornamos cativos, né? E quando Satanás, em Isaías 5,13 diz: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Alguns cristãos, eles se tornam escravizados de Satanás. Eles se tornam doentes, e quando eles ficam doentes, Satanás começa a dizer para aquela pessoa que é assim que ele tem que ficar, que é assim que ele deve ficar, porque os cristãos têm que carregar uma cruz e viver dessa forma, que é assim que ele vai ficar parecido com Cristo. Porque os cristãos, eles viviam dessa forma. E com isso, a pessoa leva uma vida cristã como antigamente alguns cristãos viviam, carregando aquela cruz e vivendo uma vida cristã tão sofrida, tão difícil de levar, que os outros, quando enxergavam a vida daquela pessoa, fugiam do cristianismo. Mas é assim que Satanás quer que os cristãos se tornem. É assim que ele quer que as pessoas, por isso que ele quer que as pessoas não conheçam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai mostrar que é exatamente o contrário. Jesus era uma pessoa alegre, feliz, porque ele falava, né, para os discípulos, lá em João 17, quando ele estava indo para a cruz, ele falava que ele queria que os discípulos tivessem o gozo que ele estava sentindo, e ele sabia por tudo aquilo que ele ia passar, mas que o gozo que estava nele deveria estar nos discípulos, né? Então ele era alguém feliz e queria que todo mundo fosse feliz como ele era. Então é uma realidade muito diferente àquela que Satanás quer passar. Mas quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos aceitando tudo aquilo que o inimigo coloca para nós. E nós vamos vivendo exatamente como Satanás quer que a gente viva. Uma outra consequência e outra coisa. Então Satanás quer que a gente viva à luz daquilo que ele mostre, e não à luz da palavra de Deus. Uma outra consequência é que se Satanás o mantiver cativo, você pode ser destruído. Porque, como diz Oséias, né, 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E realmente, se você começa a viver de acordo com aquilo que Satanás mostra para você, o seu fim é a destruição. E não adianta a gente temer Satanás. Não é assim que a gente lida com ele. E é exatamente assim que acontece. Você passa a ter medo de Satanás, e se você não vai conhecendo, lendo a palavra de Deus, e tendo a palavra de Deus dentro de você, e sendo guiado pela palavra de Deus, você não vai conhecer Satanás, não vai saber como, quais são as estratégias que você vai usar para derrotá-lo, e no fim você vai ser derrotado por Satanás.
Olha a importância da gente ter a palavra de Deus dentro, né? E a gente viver de acordo com a palavra de Deus e conhecendo mesmo e sabendo as estratégias de lutar contra Satanás, né? A terceira consequência é que quando Satanás faz você esquecer a palavra de Deus, ele pode tomar conta da sua mente. E você sabe o que ele pode colocar dentro da sua mente. Ele não vai colocar nada de bom. Ele vai colocar coisas destrutivas. Ele vai corromper a sua mente. E é aí que ele pode levar você a uma destruição total. Ele pode te levar realmente à loucura. Ele pode fazer de você, né, coisas horríveis, né? E vai fazer com que a sua mente se deteriore totalmente. Mas existem 4 maneiras para que você não esqueça, né? Para você não esquecer. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que, como cristão, nós temos a mente de Cristo. Essa promessa é para a gente. Nós temos que tomar posse dela. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente ágil, é uma mente sábia. Jesus não se esquecia de nada. Adão tinha uma mente magnífica, maravilhosa. Tanto é que ele conseguiu nomear todos os animais lá do Éden. Ele conseguiu nomear um por um e ele chamava cada um deles pelo nome. Mas quando veio o pecado, ele perdeu essa mente maravilhosa. Mas quando Jesus colocou aquela coroa de espinho na sua cabeça, sabe o que ele fez? Ele pegou a mente corrupta, a mente perversa, caída de Adão, e deu a mente pura, a mente perfeita dele para cada um de nós. Então, ele trocou aquela mente por uma mente perfeita. E por isso nós temos uma mente perfeita. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que nos lembrar disso diariamente. E essa é o motivo de nós nos alegrarmos. E não ficarmos cada dia nos lamentando, dizendo, eu não consigo estudar, eu não me lembro, eu não consigo. Não, é difícil, mas vamos ver como é que eu posso fazer, como que eu posso melhorar, qual é o meu problema? Será que eu estou precisando de uma vitamina? Será que eu estou precisando de alguma coisa? Vou procurar recursos. Será que realmente eu estou estressado? Vamos descartar a causa orgânica. Não tenho nada no físico, não estou precisando de nada. Então é Satanás mesmo tentando roubar a minha capacidade. Então eu vou lutar contra ele. Uma segunda maneira para não esquecer é meditar sobre a palavra de Deus. Será que nós estamos estudando a palavra de Deus de uma forma correta? Só uma leitura não é suficiente para a gente reter a palavra de Deus no nosso coração. Uma leitura, gente, a gente sabe. Nós não podemos ler a palavra de Deus como a gente lê qualquer livro, qualquer romance. Não é assim. Sabe aquela leitura corrida? Assim a gente não vai reter nada. A gente tem que parar. Meditar é diferente. Você tem que ler, reler, né? E a meditação, né? Ela requer tempo, ela requer empenho e ela tem consequências. Em 1 Josué,
Em 1 Josué 1:8, diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então vocês estão vendo que a meditação faz prosperar o caminho e ser bem-sucedido. Porque na medida em que a gente medita, a palavra de Deus vai sendo incorporada à nossa vida, vai sendo incorporado ao nosso dia a dia, às nossas tomadas de decisão, ao nosso estilo de vida. Então, tudo aquilo que nós formos fazer vai ser pautado na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que formos fazer vai ser bem feito. E isso nos levará ao sucesso. E eu não estou falando nada de teologia da prosperidade, não. Eu estou falando de ser bem-sucedido naquilo que a gente for fazer. Em Salmo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, gente, ele, bem-aventurado, né, não se assenta, antes o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele medita dia e noite. Nós temos que aprender a meditar, a separar uma porção da palavra de Deus e ficar meditando nela. Pega um versículo, fica pensando naquilo, palavra por palavra, o que significa aquilo lá. Pega em várias versões da Bíblia, tenta entender aquilo, escreve num papel, deixa na geladeira, põe no bolso e fica o dia inteiro com aquele versículo. Depois, no dia seguinte, pega um livro, né? E vai assim, versículo por versículo. Um dia você pega um versículo e fica o dia inteiro. No dia seguinte você pega o outro, mas lembra daquele primeiro. No dia seguinte você pega o 1 e o 2. E fica, gente, sabe, em várias versões. E assim vocês vão conhecendo a palavra de Deus. Pega o livro de Provérbios, pega o livro de Efésios, ora, e o Espírito Santo vai levar vocês, vai ajudar vocês a escolherem qual é o trecho, a porção da palavra de Deus que vocês vão ler. E com certeza, vocês podem até não saber de cor, não vai pegar o livro da Bíblia e vai saber de cor, não. Mas com certeza, no momento em que vocês precisarem, o Espírito Santo vai trazer à tona aquilo que vocês estudaram. Aquele trecho que era preciso naquele momento, naquela circunstância, o Espírito Santo vai trazer à tona. A terceira maneira, para não esquecer, é a seguinte: é preciso que os nossos pensamentos sejam coerentes com a palavra de Deus. Quando vier qualquer tipo de pensamento, nós temos que passar aquele pensamento, aprender a passar aquele pensamento sobre o crivo de Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, começar a pensar a respeito disso, né? Vem um pensamento, começa a pensar se passa por isso, se é respeitável, se é verdadeiro, se é de boa fama. Começa a pensar a respeito disso, né? Se já no primeiro, vocês já perceberam que não é, tira da mente,
Tira da mente, começa a pensar num versículo da Bíblia. Ocupa o seu pensamento com algo que é produtivo. É claro que não é tão fácil assim, né? Tem pensamentos que realmente ficam bombardeando a nossa mente. Mas, de repente, você vai pensar numa coisa boa, vai pensar num versículo da Bíblia, de repente volta a pensar naquela situação, naquele pensamento, traz de novo à tona um outro versículo, uma outra situação boa, de repente o pensamento voa, vai para aquela coisa ruim, você traz de novo, e assim você vai disciplinando a sua mente. É uma luta, gente, não é fácil. Lembra que eu falei? Os pensamentos ruins, a gente não precisa ter controle nenhum sobre eles. Eles fluem livremente. Mas os pensamentos certos, os pensamentos corretos, nós temos que trazer, né? Nós temos que trazer sob controle. Não é fácil, mas a gente consegue, né? E o último, né? A última maneira é a gente entender que a nossa memória é abençoada. E o que significa ser abençoada? Significa estar de bem, usufruir de benefício, ser próspera, ser feliz, estar sã, íntegra. E a nossa memória é abençoada, apesar da nossa idade. Nós podemos, né, estar passando dos 60 anos, 70 anos, mas a nossa memória é abençoada, né? E Jesus diz em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é o maior vivificador da nossa memória. É Ele que vai vivificar a nossa memória. É Ele que vai reviver a nossa memória. Mas o Espírito Santo, Ele não traz à tona se não estiver lá dentro. Por isso que a gente tem que estudar a palavra. Porque se estudarmos a palavra, se ela estiver lá dentro, o Espírito Santo traz à tona. Ele vai vivificar a nossa memória. Ele vai reviver a nossa memória. É a palavra de Deus que está dizendo que Ele vai fazer isso. Foi Jesus que disse, né? E em João 6,63 diz, o Espírito é que vivifica. Olha, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Né? E eu li um livro e vi um exemplo que eu achei muito interessante com respeito à palavra de Deus, né? Então, a autora, ela morava, né, num lugar nos Estados Unidos que tinha muita maçã. E lá a família dela costumava fazer compotas de maçã. Então, durante o período, né, eles colhiam e faziam as compotas. E depois, para comer, no tempo que não tinha o fruto. Então, eu acho assim interessante, é exatamente isso daí, né? A gente vai guardar, né? Vai enlatar a palavra de Deus na nossa mente, para quando a gente precisar, ela estar lá em conserva, né? É assim que a gente vai fazer. E o Espírito Santo vai desenlatar, né, a palavra de Deus quando a gente precisar. Então, gente, nós temos que estar atentas. Nós temos tudo para termos uma vida muito boa, para termos uma mente renovada. E é isso que nós precisamos. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito, ele foi recriado. Nós temos um novo espírito quando nós nascemos de novo, mas a nossa mente, ela precisa ser renovada. Então, nós precisamos passar por esse processo. É um processo longo,
mas que vale a pena, né? Então, eu passei um pouquinho disso. Essa questão da renovação da mente é um processo longo, exige muita coisa. Mas hoje, eu falei um pouquinho do pensamento e da palavra, né? Numa outra oportunidade, a gente pode falar muito mais, falar muito a respeito da mente passiva, né, que é muito interessante, da mente de Cristo, falar muito mais sobre isso, mas nós teremos outras oportunidades, né? Então, vamos orar. Eu gostaria de orar com vocês, tá? Pode ficar sentados mesmo. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse dia tão lindo que o Senhor nos fez para que nós nos alegrássemos nele, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor deixou para nós como uma regra, Senhor Deus, como orientação para que nós pudéssemos segui-la e ser feliz, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho, que também, Senhor, nos deu a vida eterna, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja falando com os Teus filhos, orientando, ajudando, Senhor, nesse processo de renovação da mente, nesse processo, Senhor Deus, de impedir que o inimigo venha roubar a palavra de Deus da mente deles, nesse processo, Senhor Deus, de impedir que pensamentos ruins, que pensamentos que causem dor, que causem sofrimento, Senhor Deus, que o Senhor venha ajudá-los a impedir esses pensamentos na mente deles, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que eles tenham, Pai, um dia maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.